Olá, pessoal! Hoje, do Reino Plantae, vamos focar o nosso estudo nesse grupo chamado de Pteridófitas. Então, só recordando, a gente tem 4 grupos vegetais principais e hoje a gente vai estudar este grupo aqui, que são as pteridófitas. Novamente, olhando aqui ao longo da evolução, as pteridófitas, elas surgiram após as briófitas. E o que foi a novidade evolutiva que surgiu neste grupo que as briófitas não tinham e todos esses grupos aqui passaram a ter? Os vasos condutores de seiva e o corpo, dividido em raiz, caule e folhas verdadeiras. Então, as samambaias, as pteridófitas são representadas por samambaias, avencas e selaginelas. Claro que tem outras espécies, outros representantes, mas principalmente essas daqui. Quem que nunca viu uma samambaia, é uma planta muito utilizada nos jardins, em casas, tá? Então, é muito comum de observar. Vamos para as características gerais das pteridófitas. As pteridófitas, assim como as briófitas, também são hidrodependentes, ou seja, elas também precisam da água para se reproduzir. A grande novidade evolutiva, como eu disse no slide anterior, é que essas plantas são chamadas de vasculares ou também de traqueófitas, que significa que elas já têm a presença de vasos condutores de seiva. Então, elas têm xilema e floema. Isso permite uma maior eficiência no transporte de substâncias no interior da planta e faz com que ela tenha um maior porte quando comparado com as briófitas. Lembra? As briófitas eram pequenininhas, elas são avasculares e a condução desses nutrientes, das substâncias dentro da briófita é feita por difusão, diferente aqui das pteridófitas. Assim como as briófitas, elas também são criptógamas, ou seja, seus órgãos reprodutores também são microscópicos. O habitat desses vegetais também, principalmente terrestre e úmido. Quando a gente vai para a praia, é muito comum, eu não coloquei imagem aqui, mas procurem aí, samambaiaçu, é um representante de pteridófita muito comum na Serra do Mar. A gente, quando está indo para Ubatuba, por exemplo, a gente vê inúmeros tipos desse samambaiaçu. Ela tem um porte bem grande, assim, e a gente vê muito, tá? E é um ambiente bem úmido, quando a gente vai para a praia, na serra. E como todos os vegetais, o ciclo de vida é haplodiplobionte, também chamado de alternância de gerações. Só que agora, a partir das pteridófitas, e as gimnospermas e as angiospermas que se seguem, vão ter o esporófito dominante e o gametófito transitório, diferente das briófitas, tá, pessoal? E, além de tudo, as pteridófitas, elas podem ser classificadas de acordo com seus esporos. Elas podem ser isosporadas, ou seja, ela só vai formar um tipo de esporos, ou ela pode ser heterosporada. Hétero é de esporos diferentes. Então, vai ter alguns representantes, aqui eu coloquei a imagem de uma selaginela, é um representante aqui das pteridófitas, que é heterosporada, ou seja, tem esporos que são masculinos e esporos que são femininos. Os masculinos são chamados de micrósporo e os femininos de megásporo. Lá na nossa aula anterior, quando eu falei sobre as classificações, eu falei que o prefixo micro é de masculino e mega é de feminino. Nesta aula de hoje, eu vou focar no ciclo de vida das samambaias, que são isosporadas. Mas eu não quis deixar de comentar desta planta aqui, porque isso já é um caminho da evolução, muito similar ao do próximo grupo que a gente vai estudar, que são as gimnospermas. Tá? Lá no grupo das gimnospermas, a gente vai ver que lá já tem essa diferenciação desse esporo formado num tipo feminino e num tipo masculino. Antes de entrar no ciclo, só para vocês verem aqui
a morfologia de uma pteridófita, de uma samambaia, é muito comum a gente ver essas bolinhas embaixo aqui dos seus folíolos. Essas estruturas amarronzadinhas aqui, ó, são chamadas de soros. Então, quando a gente olha aqui, veja que essa imagem à esquerda, a gente está olhando a samambaia, a folha é tudo isso, gente, ó, a folha é esse todo. Cada pequenininho desse aqui, ó, é um folíolo. Tudo isso, né, preso a esse pecíolo, preso ao caule. O caule dessas samambaias são chamados de rizoma. Olha como que ele é um caule diferente e ele vai ter as suas raízes, chamadas de raízes adventícias. Tá? Essa estruturinha aqui que vai formar uma nova folha, vejam aqui nessa imagem aqui da direita, é chamada de báculo. Tá? Essa estruturinha que vai formar uma nova folha se chama báculo. Tá? Agora, nem sempre as samambaias estão com esses soros. Tem épocas que ela não tá. Às vezes, numa mesma planta, no mesmo vegetal, vocês veem que algumas folhas têm esses soros e outras não. Isso é normal. Tá, gente? Se eu pudesse olhar esse soro com muito detalhe, veja aqui, ó, nessa imagem, tem aproximação do que tem dentro dessa estruturinha que eu estou chamando de soro. Só para recordar, eu falei no slide anterior que as pteridófitas, elas têm a fase esporofítica dominante, ou seja, o vegetal que eu vejo, a planta, a samambaia, eu chamo, né, essa estrutura aqui que eu estou olhando é o esporófito. Tudo isso que está aqui no esporófito é 2N, é diplóide. Então, a fase 2N, ela é dominante, chamada fase esporofítica. A fase esporofítica vai produzir o quê? Esporos. Como que ela vai produzir esporos? Por meiose, meiose espórica. Aonde acontece essa formação desses esporos? Aqui no rizoma? Aqui na raiz? Não, vai acontecer dentro da onde? Desses soros. Então, quando eu olhar esses soros, olha aqui, ó, um soro no folíolo, e eu cortar esses soros, olha aqui que eu vou ver os esporângios. Lembra que eu falei para vocês que todo esporófito produz esporos. Aonde? Em estruturas reprodutivas chamadas de esporângios. Então, dentro desses esporângios, vão ter algumas células 2N que vão sofrer meiose e formar esporos. Tá? Então, aqui mostra aqui, ó, um esporângio. O esporângio lá dentro vão ter células que vão sofrer meiose e vão formar esporos. Os esporos são sempre N, tá, pessoal? E quando esses esporos forem cair no solo e germinar, tá? Esses esporos vão formar gametófito. Então, vamos para o ciclo. Só lembrando, isso eu também já passei nas aulas anteriores, todo vegetal vai seguir esse ciclo. Só que esse ciclo aqui é um ciclo geral. Então, vocês têm que entender esse ciclo geral para poder entender de cada grupo vegetal. Vamos aqui entrar. Então, aqui eu já expliquei um pouquinho. Vamos retomar. Então, olha, eu tenho aqui uma samambaia. A samambaia que eu estou vendo aqui, olha, o rizoma dela, a folha dela. Aqui dentro dessa folha, assim, eu vejo no interiorzinho dela aqueles soros. E dentro dos soros também os esporângios, né? Esses fatinhos aqui, ó, são microscópicos. A gente não consegue ver isso. Aqui dentro vai acontecer a meiose espórica e vai formar esporos, tá? Então, o esporófito 2N vai sofrer a meiose e vai formar esporos N. Esse esporo N vai germinar, ou seja, ele vai sofrer sucessivas mitoses, que a mitose, sempre que eu falo mitose, eu estou pensando em multiplicação de células, tá? Células iguais uma a outra, elas vão crescendo, se diferenciando, vão germinando, e o esporo sempre forma um gametófito. Só que o gametófito das pteridófitas, ele tem uma particularidade. Ele é um gametófito hermafrodita, ou também chamado de monóico. Lá no grupo das briófitas, eu falei que o gametófito ele era dioico, tinha um feminino e um masculino. E aqui nas samambaias, aqui, ó, ele é monóico, ou seja, o feminino e o masculino tá na mesma estrutura, tá? A parte masculina e feminina, elas estão presentes neste mesmo gametófito. Como que eu posso chamar esse gametófito aqui? Ele também tem um sinônimo.
posso chamar ele de prótalo. Tá? Então, prótalo e gametófito é a mesma coisa. Lembra, gente, ele veio a partir da germinação do esporo. Então, ele é N, o esporo é N, gametófito também é N. Vai ter uma região aqui que vai ser a feminina e a masculina. Os nomes são iguais aos da briófita. Lembra? O gametófito vai produzir gameta. Aonde? No gametândio. Como é que chama o gametândio masculino? Anterídeo. Como é que chama o gametândio feminino? Arquegônio. Então, ó, arquegônio e anterídeo são os gametângios. Eles estão aqui presentes no gametófito. E o que tem dentro dos gametângios? Gametas. Então, o gameta feminino é o oosfera e o gameta masculino é anterozoide. O anterozoide, assim como o da briófita, ele é um gameta masculino biflagelado. E ele chega na parte feminina por meio da água. Por isso que eu coloquei essa gotinha aqui. Para mostrar a fecundação depende de água. Por isso que esses seres vivos, essas plantas, elas são de ambientes úmidos. Porque eu preciso de uma gota de água para fazer com que esses anterozoides cheguem na oosfera. Quando ele chega na oosfera, ocorre o quê? A reprodução sexuada. Por isso eu falo que essa fase gametofítica aqui, ó, ela é a fase N e ela é a fase que vai ter a reprodução sexuada. Gameta com gameta vai formar zigoto 2N. Esse desenho que tem aqui, gente, ele tá ocorrendo aqui nesse gametófito. A partir daqui, zigoto vai começar a sofrer sucessivas mitoses, ou seja, multiplicação celular, e vai começar a brotar o quê? Um novo esporófito. Então, ó, a fase esporofítica vai se desenvolver para formar o esporo. Essa parte aqui, ó, de formação de esporo é uma fase assexuada. Vejam vocês que não tem troca de gametas, não tem gametas se juntando para formar zigoto. Não, simplesmente aconteceu uma meiose e formou um esporo N, que simplesmente germinou num gametófito. Tá bom, gente? Eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Sempre vamos focar nisso daqui mesmo. Uma coisa que eu falei anteriormente das biófitas. O esporófito sempre vai ser dele. O esporófito vai formar esporos por meiose espórica. Aonde que acontece a formação dos esporos? Em qualquer lugar do esporófito? Não, no esporândio. Os esporos vão germinar num gametófito N. Gametófito produz gameta. Aonde? No gametândio. Gametas se juntam por fecundação e formam um zigoto. O zigoto sempre é 2N. E o zigoto, por divisões celulares, vão sofrer várias mitoses, vão formar um novo esporófito. Tudo bem, gente? Eu espero que tenha sido fácil. Não se assustem com tantos nomes. Muitos deles são similares com das briófitas, tá? Vocês só têm que se atentar que as pteridófitas têm o gametófito hermafrodita, monóico, ele tem os dois sexos na mesma estrutura, tá? Essa fasezinha aqui, ó, ela é transitória, tanto que quando a gente olha uma samambaia, a gente dificilmente consegue enxergar a fase gametofítica, porque ela é transitória. Se a gente começar a fuçar numa samambaia, pode ser que a gente encontre, mas ele é uma coisa bem pequenininha que logo cai, tá? Que a gente nem percebe. A grande folhagem é a fase esporofítica. Tudo bem, pessoal? Até a próxima aula. Tchau, tchau.